E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num algoritmo super elegante que resolve um tipo de problema que aparece em todo lugar, desde a logística de uma empresa até o tráfego de dados na internet. Bora lá! Para começar, vamos pensar num desafio bem do nosso dia a dia. Imagina só, uma empresa precisa levar o máximo de caminhões de uma cidade A para uma cidade B. Só que, claro, entre elas existe uma rede de estradas, e cada estradinha dessa tem um limite, uma capacidade máxima de tráfego. E aí, qual é a melhor forma de organizar essa frota toda para passar o maior número de caminhões possível? Esse é o coração do problema que a gente vai resolver hoje. Ok, agora que a gente entendeu o problema com os caminhões, vamos fazer o que a ciência da computação faz de melhor. Pegar esse cenário do mundo real e transformar ele num modelo mais abstrato, um modelo de redes. É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. No jargão da computação, isso tem um nome: rede de fluxo. Pensa num mapa, um grafo direcionado. As cidades são os nós e as estradas são as arestas. Cada aresta, cada estradinha, tem uma capacidade, que é o limite de caminhões, e um fluxo, que é quantos caminhões de fato estão passando por ali. E a gente sempre tem um ponto de partida que chamamos de fonte e um destino, o sumidouro. Mas claro, para essa rede funcionar direitinho, tem duas regrinhas de ouro que não dá para quebrar. A primeira é a restrição de capacidade. Bem óbvio, né? Não dá para botar mais caminhão na estrada do que ela aguenta. A segunda é a conservação de fluxo. Isso quer dizer que, em qualquer cidade que esteja no meio do caminho, o total de caminhões que chega tem que ser igual ao total de caminhões que sai. Nenhum caminhão pode simplesmente desaparecer no meio do percurso. Beleza, mas e aí? Como é que a gente acha a solução para isso? Bom, a base para quase todas as soluções desse tipo é um método chamado Ford-Fulkerson. E a ideia por trás dele é, olha, genial de tão intuitiva. O conceito principal aqui é o que a gente chama de caminho de aumento. Pensa que é literalmente um caminho da cidade inicial até a final, que ainda tem alguma folga, algum espaço livre para passar pelo menos mais um caminhão. É uma rota onde a gente consegue, de fato, aumentar o fluxo. O método funciona mais ou menos assim, num ciclo. Primeiro, a gente começa com tudo zerado, sem nenhum caminhão em nenhuma estrada. Aí, a gente procura um desses caminhos de aumento. Achou um? Ótimo. Agora, a gente vê qual é o gargalo desse caminho, ou seja, qual é a menor capacidade livre ao longo de todas as estradas que formam essa rota. Depois, a gente envia um fluxo com o valor desse gargalo por todo o caminho. E aí, a gente repete tudo de novo e de novo até o momento em que não der mais para achar nenhum caminho com capacidade sobrando. E aqui vem o pulo do gato, a grande sacada. O algoritmo não olha só para as estradas que têm espaço sobrando para ir. Ele também cria umas rotas de retorno imaginárias. Para quê? Para permitir que o algoritmo possa se arrepender, que ele possa desfazer uma escolha. Ele pode, por exemplo, tirar fluxo de um caminho que já tinha sido usado para liberar capacidade e mandar esse fluxo por um outro caminho que, no fim das contas, vai ser melhor. É essa flexibilidade que garante que ele chegue na melhor solução. Só que tem um porém aí, um porém bem grande. O método Ford-Fulkerson fala: encontre um caminho de aumento, mas ele não especifica qual caminho. E acredite, essa escolha faz toda a diferença do mundo. Se o algoritmo ficar escolhendo caminhos ruins, longos, ineficientes, ele pode demorar muito, mas muito tempo mesmo. Então, a pergunta é: como fazer essa escolha de um jeito inteligente? É exatamente para resolver essa questão que surge a estrela da nossa análise de hoje, o algoritmo Edmonds-Karp. Ele não inventa uma ideia totalmente nova. O que ele faz é um refinamento, um ajuste muito específico e brilhante no método Ford-Fulkerson. A diferença é tão simples que chega a ser genial. Enquanto Ford-Fulkerson, na sua forma geral, se contenta em achar qualquer caminho que tem espaço, o Edmonds-Karp é mais exigente. Ele sempre, mas sempre mesmo, vai escolher o caminho de aumento mais curto, ou seja, aquele que passa pelo menor número de cidades, o menor número de arestas. Tá, mas como ele faz para garantir que está pegando sempre o caminho mais curto? Simples, ele usa uma ferramenta clássica e super eficiente, a busca em largura, ou, como a gente conhece, BFS. A BFS explora a rede como se fossem ondas, camada por camada, a partir do início. E por causa dessa natureza, ela é perfeita para encontrar o caminho com o menor número de passos até qualquer lugar, incluindo o nosso destino. E pode parecer um detalhe, mas o impacto dessa escolha é gigantesco.
Ao focar sempre no caminho mais curto, o algoritmo se desvia de umas armadilhas teóricas que poderiam deixar ele rodando por um tempo absurdo. Essa regrinha simples transforma uma ideia geral e boa em um algoritmo super prático e, o principal, comprovadamente eficiente. Certo, agora vem a pergunta de $1 milhão, aquela que todo mundo da área de computação quer saber. Tá, mas ele é rápido? Qual é o custo? Qual é a complexidade computacional disso tudo? A resposta, em notação Big O, é O de V é ao quadrado. Eu sei, parece grego, né? Mas calma, vamos decifrar o que essa sopa de letrinhas significa na prática. É bem mais simples do que parece, olha só. Nessa fórmula, o V representa o número de vértices, que na nossa analogia é um número de cidades. E o E é o número de arestas, ou seja, o número de estradas. O que essa complexidade O de V ao quadrado nos diz é que o tempo de execução do algoritmo tem uma relação direta com o número de cidades multiplicado pelo número de estradas ao quadrado. Isso nos dá uma garantia matemática, um limite de quão rápido ele vai ser. Ufa! Depois dessa jornada toda, o que fica de mais importante? Qual é a grande lição que a gente pode tirar daqui? A verdadeira beleza do Edmund Scarp não é que ele inventou algo do zero. A genialidade dele está no refinamento. É a prova de que uma regra simples, mas muito bem escolhida e aplicada de forma consistente, nesse caso, pegue sempre o caminho mais curto, pode transformar um método que já era bom em um algoritmo simplesmente excelente. Isso tudo leva a gente a pensar, né? O problema do fluxo máximo não é só sobre caminhões. Ele modela o fluxo de pacotes de dados na internet, a logística em uma cadeia de suprimentos, o fluxo de água numa cidade. A pergunta que fica no ar é: que outros fluxos invisíveis, escondidos no nosso dia a dia, estão aí só esperando por uma solução elegante como essa para serem otimizados? Fica aí a reflexão.